Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 7 do quarto trimestre com o seguinte tema: a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Nesta lição, estudaremos sobre quem foi Bildade, um dos amigos de Jó. Notaremos os 3 discursos dele contra o patriarca. Pontuaremos um pouco da sua teologia e a devida refutação bíblica. Analisaremos as contestações de Jó, as palavras de Bildade e, por fim, veremos as causas pelas quais sofremos no mundo. Quer aprender um pouco mais sobre este importante assunto? Então, permaneça assistindo o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição nos diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó, capítulo 8, versículo de número 4. A verdade prática nos diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. O objetivo geral desta lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Os objetivos específicos desta lição são 3. Primeiro, destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Segundo, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. E terceiro e último, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro de Jó, capítulo 8, versos do 1 ao 4, capítulo 18, versos do 1 ao 4 e capítulo 25, versos do 1 ao 6. Acompanhe conosco. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos teus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a presença do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. Amém. Contamos também com a participação e a presença do professor auxiliar Jonas Santana. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista Alessandro. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Muito bem, estamos dando continuidade a este trimestre maravilhoso, estudando aí a história de um dos patriarcas, chamado de Jó, um dos grandes homens da Bíblia Sagrada, que tem, com toda certeza, uma lição de vida muito grande para cada um de nós. E hoje nós vamos dar continuidade a esta maravilhosa pesquisa e estudo bíblico. Semana passada nós estudamos um pouco sobre Elifaz, um dos amigos de Jó, não é? Vimos lá seu discurso, a sua teologia, o que ele pensava sobre a vida de um justo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo amigo de Jó, chamado de Bildade. Tudo indica, tudo leva a crer, presbítero Lucena, que nessa ordem da fala, Elifaz, Bildade e Zofar. Elifaz é o mais velho, né, por uma questão cultural.
os mais velhos sempre falavam primeiro e depois, de forma decrescente, o segundo mais velho e em seguida o mais jovem. Então parece-nos de que Elifaz é o mais velho e agora o segundo mais experiente, entre aspas, o mais velho, chega Bildade. Alguns estudiosos, como Strong, por exemplo, chega a dizer que Bildade, o seu nome significa amor confuso. A gente não sabe ao certo de onde veio essa ideia do significado desse nome, não é? Mas Strong é uma autoridade bíblica reconhecida mundialmente, chega a dar essa definição, amor confuso. E parece que realmente combina muito com o seu caráter, porque nós vamos ver hoje que a teologia de Bildade é bem confusa mesmo. Ele, em vários momentos nos seus 3 discursos, ele confunde muito moralidade com santidade, piedade, graça, meritocracia. E, presbítero Lucena, o que é que a gente pode falar sobre quem foi Bildade? A Bíblia não dá muito detalhes sobre esse personagem, mas, pelo menos de forma introdutória, o que é que a gente poderia dizer? Quem foi esse personagem Bildade? Pois não, evangelista. Realmente, a Bíblia não traz informações biográficas específicas, como outro personagem que vai ser estudado posteriormente, que é também relacionado com aqueles que falaram ou deram conselhos a Jó. Sobre Bildade, até o próprio nome, o senhor já teve aqui, já trouxe a definição ou a lembrança do que se atrela ao significado do seu nome. Esse nome não é nem comum, por sinal. Nós não encontramos com frequência esse nome aparecendo na Bíblia, no Antigo Testamento. O que se fala a respeito dele é que ele, muito possivelmente, por ser um suíta, não é? Ele era alguém que habitava, um semita que habitava na terra de Canaã, muito provavelmente. Claro que isso aí são inferências que é feito por conta de limitações de informações. A respeito dele, a gente percebe, por exemplo, que a fala ou o idioma que ele falava era algo aparentado com Jó, porque ele tinha facilidade de conversar e não residia tão distante. Por isso se pensar que ele habitava naquela região, pois não demorou a se encontrar com Elifaz e outros para encontrar-se com o patriarca. Sua visão de mundo é bem parecida, por exemplo, com o primeiro que havia lhe antecedido. Como o senhor bem frisou, Elifaz é o primeiro a falar, ele provavelmente por ser na escala de idade o segundo mais velho, mas ele não pensa muito diferente do seu amigo que lhe antecedeu, que foi a lição estudada domingo passado. Ele era alguém que habitava no território de Canaã e a semelhança de seus amigos pensava algo bem parecido com relação à justificativa que se tinha para justificar, por exemplo, o sofrimento de Jó. A respeito dele, vai se perceber que o seu discurso ele é um pouco tanto contundente. A gente vai ter a oportunidade de, passo a passo, ver os discursos, que ele fala bastante, inclusive. 3 capítulos específicos que relatam suas palavras, né? Alguns deles se destacam por conta da forma como ele fala. E já introduzindo, vai se perceber que na tentativa de querer justificar ou dar explicações a Jó, ele vai causar ainda mais amargura e angústia, somente para a gente entender. Por exemplo, quando a gente lê Jó capítulo 19, versículo 1 e 2, o próprio Jó vai dizer que as palavras, incluindo a de Bildade, não trazia nenhum alento, né? A gente já percebe que Bildade não alcança o objetivo que aparentemente tinha-se inicialmente de trazer conforto e consolação. Jó capítulo 19, versículo 1 e 2, ele diz assim: respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Então, Bildade, evangelista Alessandro, professor Jonas, não tem muitas informações a seu respeito com relação à sua biografia, mas a gente já percebe que ele não alcança o objetivo, né? Aquele que a princípio tinha intenção de justificar, ele vai trazer ainda mais complicação quanto às suas expectativas ou informações para justificar o sofrimento e vai aumentar ainda mais a angústia de Jó. É verdade. Quando o senhor citou Jó capítulo 19, versículo 1 e 2, o versículo 3... O versículo 2, na versão que eu estou utilizando, Jó diz assim: até quando afligireis a minha alma? Ele foi afligido, né? E o versículo 3, já 10 vezes, veja o que aqui Jó diz aqui: me vituperastes, não tendes vergonha de injuriar-me. Então, 10 afrontas, não é? 10 acusações. Parece-nos aqui, professor Jonas, que à medida que a fala desses amigos de Jó vão se desenvolvendo, a sua agressividade vai aumentando. Nós estudaremos na próxima semana sobre Zofar, que é o terceiro amigo, e nós vamos ver
que Zofar é um dos mais violentos em suas palavras. Bildade, por sua vez, é mais forte, mais contundente do que ele faz. Essa ideia, por exemplo, de que Jó estava sofrendo porque havia pecados ocultos, porque Jó ou seus filhos não haviam confessado o pecado. Atrelar o sofrimento a um pecado, isso é uma incoerência, porque nós encontramos diversos personagens bíblicos que não pecaram, mas sofreram. Como, por exemplo, nós podemos citar aqui, desde o início lá, o próprio José. Não é? Em que momento a Bíblia mostra que José pecou para sofrer tanto como ele sofreu? Mas, no entanto, José sofreu. Nós temos outros exemplos, poderíamos citar aqui o próprio profeta Elias, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, o próprio Jesus, não é? Jesus sofreu de forma abundante e nem por isso quer dizer que Jesus tenha pecado. O próprio apóstolo Paulo, nós vimos isso em lições passadas, ele diz que passou fome, sede, frio, ele passou necessidades, ele tinha um espinho na carne e nem por isso Paulo pecou. Então, é uma teologia bem confusa. O que é que a gente pode falar, professor, sobre a relação de Jó com Bildade? O presbítero Jonathan Lucena falou sobre quem foi ele, mas a relação de Jó com Bildade, tem alguma aproximação? O que é que a gente pode falar sobre isso? Com certeza tinha, ministro, que é bom o professor da escola dominical, né, o telespectador, verificar a seguinte maneira. Nas lições anteriores, foi mostrado que existe Jó, um dos homens mais ricos e mais prósperos. Com certeza, uma pessoa que tem uma capacidade financeira tão grande feito Jó, é cercado de amigos. Mas quando aquelas calamidades vêm sobre Jó e sobre a sua família, a gente percebe que de todos os amigos que Jó tinha, somente 3 vinham aparecer. Aí vai aparecer Bildade, vai aparecer Elifaz, Bildade e vai aparecer Zofar. E interessante que Bildade é um desses amigos de Jó que vem condoer-se com Jó. Então, inicialmente, a relação deles dois é uma relação que dá para perceber que é uma relação de amizade. Porque enquanto os outros se afastam no momento da calamidade, mas Bildade se aproxima, né, com a intenção de verificar o que está acontecendo. Então, quando Bildade chega, juntamente com os outros amigos de Jó, que no caso Elifaz e Zofar, eles ficam praticamente 7 dias parados, observando, mas, no entanto, quando eles começam a falar, eles começam a perceber que Jó não vai aceitar aquele posicionamento deles ali. É por isso, até na fala do Senhor, que é muito perceptível, né? Eles vão tornando seus discursos muito mais agressivos, porque baseado numa teologia, que não é uma teologia bíblica, né? É uma teologia popular, uma teologia especulativa que vem das experiências dos países de onde eles estavam. Foi mencionado aqui pelo presbítero irmão Jonathan, a questão dele ser suíta também, que vem de outra cultura. Então, eles observam, olham para Jó e está dizendo, possivelmente esse homem pecou. E Bildade, é bom que se diga, é um do que acusa os filhos de Jó de pecado, né? Nem Elifaz acusou e nem Zofar faz isso, que é justamente o capítulo de número 8, né? Se permitir, o livro de Jó, no capítulo 8 e o versículo 4 diz o texto sagrado: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Quer dizer, além de todo o sofrimento, agora vem uma calúnia, né, que não deixa de ser uma calúnia, que é fazer uma acusação sem prova de que os filhos de Jó tinham pecado. Então, qual é a relação, na verdade? É a relação de amigos, existe a relação de amigo, ele vem condoer-se, mas no final as palavras vão se tornar contundentes e muito agressivas quanto Jó. E vale mencionar que isso vai ficando mais agressivo porque Jó não vai aceitando esse tipo de teologia ou de discurso que é proferido contra ele. E parece, presbítero Lucena, que essa relação de amizade era uma relação bem antiga. Porque eles eram idosos, e daí entender aqui de que eles se conheciam há muito tempo. O livro de Jó, capítulo de número 32, versículo 6, veja o que é que diz. E respondeu Eliú. Eliú é o 4º amigo de Jó que vai aparecer no final do livro, que dos 4 é o mais jovem, não é? É uma observação aqui, vai ser estudado sobre ele lá na frente, mas é o único que não vai ser repreendido por Deus. Verdade. Os outros 3, Elifaz, Bildade e Zofar, são repreendidos. Eliú não, é o mais jovem e é o que é mais contundente. Veja o que ele diz, versículo 6. Respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo:
eu sou de menos idade, e vós, no caso esses três, Bildade, Zofar e Elifaz, e vós sois idosos, receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Então veja que eram amigos, se eram idosos, a gente pode deduzir, presbítero Lucena, que essa amizade tinha muitos anos. E parece-me que essa amizade não foi muito boa para Jó. O senhor falou sobre o local de origem, o senhor citou que ele era suíta. Existe algum texto bíblico que a gente possa falar sobre esse local de origem? Tem sim, evangelista. E provavelmente ele era descendente de um filho de Abraão, né, com Quetura, chamado Suar. Daí a expressão suíta. Né? Isso pode ser feito, essa observação, em Gênesis 25, versículo de número 2, e 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 32. Ou pode ter sido um membro de uma tribo aramaica que viveu no sudeste da Palestina. Isso também pode ser observado em Gênesis capítulo 25, versículos 2 e 6. Então, quando o texto de Jó capítulo 8 diz que ele era suíta, também está fazendo referência a uma possível, além de uma amizade, não é, uma aproximação até familiar, porque a gente vai ver, por exemplo, que há o Eliú, que foi citado pelo senhor aqui, ele vai estar sendo também interligado com relação a essa árvore genealógica aproximada a Abraão. Então, são pessoas que, além de uma amizade, têm uma certa aproximação, vamos dizer assim, familiar. Então, suíta se dá exatamente por conta disso, né? Porque ele está ligado a esse descendente de Abraão, com sua esposa Quetura, que é Suar, conforme nós citamos aí as referências. Respondendo sua pergunta, portanto, o lugar de origem atribuído exatamente proveniente dessa família. Foi bom essas referências, porque o caro professor que nos acompanha poderá, claro, estar anotando esses versículos e trazer essa explicação que é de muita valia. Professor Jonas Santana, nós falamos aqui um pouquinho sobre quem foi Bildade, a sua relação de amizade, até um pouco, provavelmente, de parentesco. Falamos um pouquinho da sua origem, mas no próximo bloco nós vamos falar um pouco da sua teologia, não é? Essa teologia da barganha, a teologia do toma lá, dá cá. É a teologia da meritocracia. Parece-nos, à luz do texto, desses três discursos de Bildade, de que na cabeça de Bildade a ideia de que o homem, ele tem sim, de alguma forma, um moralismo, digamos assim. Essa ideia de que se você está sofrendo é porque você está em pecado ou pecou e não confessou, não é? Nós vamos para um rápido intervalo, queremos pedir que você continue aí acompanhando o seu programa Escola Bíblica Dominical, já retornamos. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição de número 7 desse quarto trimestre, que tem como título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta. Professor Jonas, no final do bloco passado, nós deixamos aqui já amarrado essa pergunta. O que é que a gente pode comentar um pouco à luz dessa teologia da barganha de Bildade, essa teologia da meritocracia? Parece-nos que quando nós olhamos para a Bíblia e para esses capítulos, capítulo 8, capítulo 18 e 25 de Jó, traz-nos a ideia de que Bildade queria apresentar a Jó de que o esforço humano, ele traz a justiça de Deus sobre o homem, não é? É óbvio que nós entendemos que, à luz da Bíblia, existe sim uma responsabilidade por parte do homem em buscar viver uma vida de santidade. Nós não estamos aqui eximindo o homem no papel da sua responsabilidade. Até porque, quando vamos estudar sobre salvação, nós entendemos de que Deus, ele é o primeiro a agir. Foi Deus quem amou o mundo, foi Deus quem enviou o seu Filho ao mundo, foi Deus quem proveu, antes de todas as coisas, a salvação das nossas almas. Então, prioritariamente, quem age para a salvação é Deus, mas em contrapartida o homem também precisa fazer a sua parte. É o que na teologia nós chamamos aqui de sinergismo.
É a ideia de duas forças trabalhando aí, a Deus fazendo aquilo que somente Deus pode fazer, que é salvar o homem, agindo primariamente, mas o homem respondendo também, vivendo uma vida de santidade. Mas parece que Bildade confundiu as coisas, professor, porque a ideia de sofrer está ligado diretamente a um pecado. Nós sabemos que isso, em parte, é verdade. Inclusive, acho que foi o presbítero Lucena que disse que a teologia de Bildade, o discurso dele tinha coisas coerentes, se eu não me engano, foi o senhor que falou. E realmente é verdade. Tem pessoas que sofrem hoje e a consequência desse sofrimento são erros cometidos. Mas não quer dizer que todas as vezes isso aconteça, professor. Não, em nenhum momento. Nós sabemos, vai ser comentado posteriormente, que o pecado, quando ele entra no mundo através de Adão, ou melhor, através do primeiro casal, com ele vem a dor, vem o sofrimento, vem as angústias para cima de toda a humanidade. Mas não significa que toda pessoa que está sofrendo é porque cometeu um pecado em particular. Mas só que na teologia de Bildade, que é bom que se diga aqui, porque Bildade, por não compartilhar os mesmos valores que Jó compartilha, né? E a teologia de Bildade, ela é fruto daquela especulação. É possível ver na fala de Bildade que isso vem de uma cultura de caráter gentílica realmente, vem dentre os gentios, e é aquela espécie de teologia chamada troca de favores, né? Quer dizer, a teologia dele reflete a chamada troca de favores que acontecia entre os gentios. Ora, se eu consigo dar isso a Deus, ele também consegue, ele também vai me dar de volta. Então é assim que funciona na cabeça de Bildade. E a ênfase da teologia de Bildade, que é um pouco confusa, mas ele vai deixando transparecer isso nas suas palavras, alguns pontos. A ênfase é do esforço humano, como o senhor muito bem acentuou aqui. E isso pode ser verificado em Jó, capítulo número 8, o professor da escola dominical pode nos acompanhar, Jó capítulo 8, e o versículo 4 por diante diz assim, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas, se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. É impressionante que talvez por leitor desavisado, parece que Bildade aqui está falando uma coisa plenamente correta, mas é bom perceber o seguinte, que a ênfase de Bildade aqui é no esforço humano. Se tu fizer tudo isso aqui, então Deus vem a teu encontro, quer dizer, está se excluindo a graça divina, como já foi mencionado no processo da salvação aqui. O incentivo, primeiramente, vem de Deus. Depois é que entra, na verdade, o ser humano. Mas por Bildade é a coisa invertida aqui. O homem aqui, ô Jó, busca Deus, ô Jó, atende essa regra. Se tu fizer tudo isso, Deus vai querer alguma coisa contigo. Então, a teologia do Bildade é a teologia do mercantilismo, né? Da troca de favores e do toma lá da cá. Muito bem. Presbítero Lucena, Bildade vai falar em 3 momentos. São 3 discursos. E o teor dos 3 discursos são idênticos, só com, digamos, uma agressividade um pouco maior. O que é que a gente pode falar sobre esse primeiro discurso de Bildade que está justamente no capítulo 8, que vai desde o versículo 1 até o versículo 22? Muito bem. Esse discurso, ele basicamente, como nós já vimos, assim como os outros também, Elifaz e o próximo a ser estudado, né, depois de Bildade, que é Zofar, basicamente, eles têm a mesma máxima, a diferenciação que vai sendo aplicado na tentativa de querer justificar, e a realidade de Bildade aqui não é diferente da de que Elifaz falou. Ele acusa, mais uma vez, Jó de pecado, e eu achei interessante a fala do professor Jonas, porque ele é mais ousado, né, e chega a fazer referência aos pecados dos filhos, dizendo que os filhos tinham culpa no fato de terem sido mortos, vamos assim dizer, ou terem sofrido aquela calamidade. Como já foi dito, é a ideia da retribuição, né? Se está acontecendo é porque necessariamente teve uma ação e agora está se tendo uma reação que seria o sofrimento. Em todos os discursos deles, tanto esse primeiro do capítulo 8, como também do capítulo 18, ele vai dizer basicamente a mesma coisa. E no capítulo 18, Evangelista Alessandro, ele vai dizer algo um pouco diferenciado, que seria o seguinte, ele diz, olha, você está passando isso porque você está em erro, está em pecado. É indiscutível, é o que ele está dizendo. E todo ímpio necessariamente passa por esse julgamento. É como se ele está dizendo, além de acusar Jó, basicamente foi o que Elifaz também disse.
além de acusar Jó, ele está dizendo, olha, você está assim porque todo ímpio recebe necessariamente esse tipo de retribuição. Quando a gente vai olhar à luz da Bíblia, e a experiência prática mostra que nem sempre é assim, não é? A gente sabe que existe a lei da semeadura, Gálatas 6 e 7, aquilo que o homem semear, isso também se fará, é um princípio universal, e esse princípio é democrático, não é? Atinge tanto quem é crente como não é, o preto, o branco, o pobre, o rico, independente de crença, de raça, isso é um princípio que atinge a todas as pessoas. E não necessariamente todo pecado é punido de imediato, porque, a bem da verdade, se assim fosse, como é que ficaria a situação da gente? Porque nós somos crentes, salvos em Jesus Cristo, mas a natureza pecaminosa permanece dentro de nós. Somos factíveis a erros, podemos falhar, e imagine se toda falha de imediato viesse uma punição, como Bildade está aqui afirmando. Tanto é que em Jó 18, versículo 21, ele vai dizer que todo ímpio ele é punido necessariamente mediante a sua atitude, quando a gente sabe que nem sempre é assim de imediato. Jó 18, 21 diz assim, tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Veja que ele está fazendo referência ao juízo necessariamente imediato ao pecado ou à impiedade. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele vai até dizer de que isso não tem fundamentação. E foi uma das coisas que intrigou ele, porque ele lavando a mão na inocência, servindo com fidelidade, e ele vai dizer que cada dia vinha sofrimento, angústia, quando aqueles que estavam à sua volta, que eram ímpios, pareciam viver regaladamente, vivendo em segurança, como se não tivesse problema nenhum. No Novo Testamento, eu estava lembrando que existe um fato, não é? Que é aquele texto do rico e Lázaro. Ora, diz o texto que o homem era rico, não é? Gozava de vários favores, e a gente sabe que toda a riqueza, a questão de Deus mandar chuva, força, isso é graça de Deus. Isso é Deus dando tanto ao que é crente como ao que não é. E em contrapartida, Lázaro, mesmo sendo temente a Deus, ele enfrentou várias dificuldades. Agora, veja, durante a vida, o rico benefício, não é? O rico ali recebeu benefícios materiais e Lázaro, vamos dizer, passou por privações. Quando chega o momento da morte, diz o texto que o rico vai para a punição, o Hades, não é? A morada dos mortos, que até então, e o rico, ou seja, Lázaro vai para o seio de Abraão, o lugar de descanso. E quando há uma conversa, não é? Por parte ali, o rico faz referência, não, você recebeu bem durante a vida e Lázaro recebeu várias provações. Agora chegou o momento da prestação de conta. Trocando em miúdos, quando a gente diz aqui no Nordeste, o que significa dizer? Nem toda pessoa que cometeu um pecado, necessariamente a punição vai vir de imediato. Deus dá até tempo para que a pessoa se arrependa, isso é manifestação da graça. Um dia prestará conta, seja aqui ou no momento em que for passar para outra vida. Mas Bildade erra mais uma vez, porque ele diz que o sofrimento que Jó está enfrentando necessariamente é por conta do pecado cometido de Jó. Então podemos, quero dizer, resumir aqui esses três discursos de Jó, quer dizer, de Bildade em relação a Jó, dizendo o seguinte: no capítulo 8, ele acusa os filhos de Jó de terem morrido tragicamente porque eles tinham pecado. O capítulo 8 é mais uma acusação contra os filhos de Jó. O capítulo de número 18 é uma acusação agora diretamente contra o próprio Jó. O primeiro discurso dele foi um discurso contra os seus filhos, dizendo, olha, você perdeu os seus filhos porque eles pecaram. Segundo discurso, capítulo 18, você está sofrendo, lhe sobreveio isso, o senhor citou aqui capítulo 18, versículo 21, porque você pecou. E o terceiro discurso, professor Jonas, que é o capítulo 25, é quando ele vai ser mais agressivo ainda. Porque o capítulo 25, versículo 4, 5 e 6, veja o que é que diz. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Versículo 5. Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Versículo 6. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. O discurso desse homem vai engrossando cada vez mais, não é? Primeiro ele diz, teus filhos morreram porque eles eram pecadores. Segundo, tu estás sofrendo porque tu és pecador, tu estás em pecado, tu estás com alguma coisa oculta. E para finalizar o seu discurso,
ele usa esse capítulo 25, que é um dos menores capítulos, inclusive, do livro de Jó, porque no versículo 1 ele diz: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão o domínio e o temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas, e sobre quem não se levanta a sua luz. É quando ele começa o versículo 4. Aqui ele coloca um tempero mais forte, professor, porque, em outras palavras, ele argumentou aqui dizendo a Jó o seguinte: olha, Jó, ele chama Jó de verme, a ideia aqui é de humilhá-lo mesmo, não é? E diz assim: tu estás abandonado por Deus. Deus te abandonou como um verme no chão. E aqui é uma incoerência, porque vai entrar na ideia do deísmo, né? O deísmo pensa dessa forma, né? Deus criou todas as coisas, mas abandonou suas criaturas ao léu e não tem nenhum relacionamento. É como se Bildade estivesse dizendo para Jó o seguinte: olha, Deus te criou, mas por conta das tuas maldades, Deus te abandonou. A gente pode dizer que isso é uma incoerência muito grande, professor. Isso é incoerência tremenda, a ênfase no deísmo, né? Que, por sinal, acha-se que é uma heresia, né? Nova, mas na verdade isso é muito antigo, porque qual é a ênfase aqui? Que existe um Deus que criou todas as coisas, mas abandonou o mundo à própria sorte. Bildade, ele vai fazer um refinamento disso aí e vai dizer o seguinte concernente a Jó: olha, Deus está nas alturas, capítulo 25 do livro de Jó, como o senhor leu, Deus está nas alturas, com ele tem todo o domínio, e o homem é simplesmente um verme. Quer dizer, essa fala está sendo direcionada a Jó, dizendo: Jó, Deus te abandonou. E isso é incoerente. Quer dizer, nós temos diversos versículos no texto bíblico que diz o seguinte, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ora, vamos fazer simplesmente aqui uma contextualização. Se Deus não tem prazer na morte do pior ímpio, quanto mais teria prazer na morte de Jó, que era justo perante Deus e perante a sociedade. É claro que lá na frente Jó vai dizer que não se considera tão justo o suficiente e nem tampouco vai blasfemar contra Deus. Mas o que ele deixa muito claro aqui nesse capítulo 25 é que Jó está abandonado à própria sorte, mas a gente pode dizer o seguinte, né? Deus está no controle de tudo e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quer dizer, Deus não abandona ninguém. Então, podemos dizer que se alguém, porventura, nos assiste nesse momento e está sofrendo, se o inimigo da sua alma colocou em sua mente de que isso foi um abandono de Deus, que essa inverdade seja retirada. O sofrimento tem vários canais. Nós sabemos que há consequências naturais, foi falado aqui sobre a lei da semeadura, mas também há permissão de Deus. E nós aprendemos com a vida de Jó, de que neste caso era Deus refinando o seu caráter e provando ao próprio Satanás, foi o que foi dito uma das lições primeiras, de que Jó era um homem muito íntegro. Presbítero Jonathan Lucena, nós vamos voltar para o próximo bloco, falando sobre essa teologia de Bildade sendo refutada na própria Bíblia. A própria Bíblia refuta essa teologia de Bildade. Então eu gostaria já que o senhor começasse a pensar aí sobre a seguinte pergunta: é verdade que sofremos porque pecamos? Isso foi desde o início da lição, a gente vem falando sobre isso. Se isso é verdade ou não, o que é que a Bíblia tem a dizer? Tá certo? Então, o senhor já se prepara aí. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos no seu programa Escola Bíblica Dominical. Muito bem, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a 7ª lição do 4º trimestre do ano de 2020. A grande pergunta que nos ficou no bloco passado, presbítero Jonathan Lucena, foi: nós sofremos porque nós pecamos? Será que o sofrimento está ligado única e exclusivamente só a um ato que alguém fez, um pecado? Ou existem outras possibilidades, outros caminhos que podem conduzir o sofrimento ao ser humano? Pois não, evangelista. Sobre essa sua pergunta, a Bíblia vai nos ensinar, primeiramente, e é bom que se lembre isso em sala de aula, que o sofrimento, ele não tem sua origem necessariamente em Deus. Em que sentido? Deus não criou o homem para sofrer. Quando nós lemos o livro de Gênesis, por exemplo, vamos perceber que toda a criação recebe um adjetivo: foi feito e feito muito bom, de forma harmônica, para que o ser humano vivesse ali de forma tranquila e sossegada. O sofrimento vem exatamente após da queda deste ser humano. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19, principalmente esse texto mostra que por conta do pecado original de Adão e Eva, então o sofrimento entra na esfera humana e passa a fazer parte da realidade natural da vida humana.
como eu disse já, e inclusive o sofrimento é democrático, né? Todos igualmente passam, uns mais, outros menos, uns em uma área, outros em outras áreas, mas todos igualmente passamos por dificuldades. Isso é um ponto a ser considerado. O próprio Senhor Jesus ensinou isso também em sua palavra, mostrando a naturalidade da realidade do sofrimento. João 16:33, que é um texto clássico, ele disse: no mundo tereis aflições. Então, isso faz parte da realidade. Em uma lição passada foi lembrado as palavras do apóstolo Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, em que mostra ele mais uma vez que não tem nenhuma incompatibilidade do sofrimento em relação à vida cristã, porque o sofrimento, queira alguém ou não, faz parte da realidade humana, e isso por conta do pecado de Adão e Eva. Agora, existe a bem da verdade, e ninguém está desfazendo isso aqui. Desde o início, em que foi visto o discurso de Elifaz, principalmente, não é, que foi a lição passada, de que eles não erraram em dizer de que o sofrimento pode vir como decorrência de um pecado pontual. Isso é fato, a Bíblia mostra isso. Há vários relatos bíblicos, por exemplo, no período dos juízes, principalmente, há sofrimentos impostos ali, inclusive permitidos por Deus em sua soberania, por conta da desobediência. Isso é mostrado em todo o livro de Juízes. Pecavam e Deus punia. A nação de Israel, por exemplo, o cativeiro babilônico. O que foi aquilo senão a punição pela desobediência? Pecados pontuais são realmente punidos. Agora, não necessariamente todo pecado alguém pode estar sofrendo por conta disso. Em João capítulo 9, quando Jesus sai do templo e está de frente a uma multidão de pessoas, diz o texto bíblico em João 9, de que ele atenta o seu olhar para um cego de nascença. E os discípulos, parece que tinham bebido dessa fonte aqui de Bildade, né, também, disseram: quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego? E Jesus disse: nem ele pecou, que ele não está dizendo que o homem não tinha natureza pecaminosa, apenas está dizendo que aquele problema físico não era decorrente de um pecado pessoal daquele homem e nem de maldição hereditária, ou seus pais, para que nascesse cego. Então, o sofrimento pode ser decorrente, com certeza, por causa do pecado original, devido ao pecado pessoal cometido, pela realidade que estamos no mundo. O próprio apóstolo vai dizer que no mundo, o mundo jaz no maligno. E reiterando as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. E pelo simples fato de nos identificarmos como cristãos. Ora, é provável que o professor em sala de aula possa estar, por exemplo, ensinando a ministrar essa aula, e alguém pode testificar dizendo: olha, pelo simples fato de eu me identificar como cristão, eu sofro. Não é? E isso pode ser encontrado em vários textos. Se o senhor permite aqui, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Atos capítulo 14, versículo 22 e 2 Timóteo 3 e 12, Paulo, entre outras coisas, vai dizer que todo aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguições. E Deus permite o sofrimento para nos moldar. Sim. E isso é uma verdade que não pode ser desconsiderada. Então, muito bem. Então, alguém sofre pelo pecado original de Adão, pelo pecado pessoal. Alguém sofre porque está no mundo onde jaz no maligno, por ser perseguido por sua fé, ou porque Deus está moldando o caráter. É muito bonito isso, não é? É bom entendermos. Professor Jonas, já que a gente estudou um pouquinho já sobre Bildade, dizemos aqui um pouco da sua teologia, vimos que não é verdade que só resta sofrimento para o ímpio aqui na terra, como Bildade assevera isso, né? É verdade. Para Bildade, o ímpio sofreria enquanto estivesse em terra. Para ele se resumiria a justiça de Deus nisso. Mas já foi até dito em blocos passados de que o ímpio sofrerá, inclusive na eternidade. O senhor citou aqui o texto lá onde Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. Então, o ímpio sofrerá não somente aqui, mas na eternidade. E pode ser que ele não sofra aqui, mas na eternidade, certamente ele pagará o preço pelo seu pecado. É bom que se diga isso. Mas sobre Jó, Jó foi contestado, professor Jonas Santana. Jó foi acusado. 3 discursos violentíssimos contra o caráter de Jó e sua família. Mas o que é que Jó fez? Quais foram as contestações de Jó em relação a esse discurso, me permite usar a expressão, maldoso, não é? Esse discurso, por que não dizer, sem piedade de Bildade em relação a Jó. O que foi que Jó fez? Como ele contestou? O que Jó argumentou? Em primeiro lugar, acho que olhar Jó capítulo 9, versículo número 15, capítulo 9, porque é bom que se diga que Jó, capítulo 9, versículo número 15, diz o texto sagrado a seguinte expressão: porque
ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Quer dizer, diante das acusações, vamos somente relembrar algumas coisas aqui. Perdeu toda a sua cadeia produtiva, perdeu a sua família e agora está sendo acusado por Bildade. Até nem os filhos, né, escaparam das acusações, os filhos mortos, seus filhos pecaram. Elifaz vai fazer uma série de acusações, até relacionando determinados pecados que Jó nunca tinha feito. E como é que esse homem agora reage perante tudo isso aí? Aí é quando, ele diz, quando o próprio Jó diz no capítulo 9, versículo 15, porque ainda que eu fosse justo, é bom lembrar que quem dá o testemunho acerca de Jó é Deus, dizendo assim, ele é justo perante a terra. Mas o próprio Jó, ele está dizendo aqui, eu não me reconheço como se fosse um homem justo, como se fosse um homem perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ele não acusa a Deus. Ele não tá dizendo, olha, Deus é o culpado por todo esse meu sofrimento aqui. Porque, ainda que eu fosse justo, ao meu juiz eu pediria a ele misericórdia. Exatamente. Quer dizer, é isso que Jó, na verdade, ele reage. Diz, eu vou pedir misericórdia a quem pode dar misericórdia, que é justamente a Deus. Não faz uma acusação direta, né? Em outras palavras, professor Jonas, o que o senhor está dizendo é que Jó rebate a Bildade dizendo, olha, eu sei que eu não estou sofrendo por conta de algum pecado oculto. Eu sei que eu não sou justo, mas o que eu estou passando não é motivado, não foi motivado por alguma fraqueza minha, por mais que eu reconheça que eu preciso de misericórdia. Verdade. O senhor citou o versículo 15, mas no versículo 2, versículo 1 e 2 do capítulo 9, então Jó respondeu dizendo, na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Não é? Em outras palavras, o senhor quis dizer que Jó não se considerava absolutamente justo, ele reconhece de que ele não era sem pecado, ele não tinha fraqueza, mas que aquele sofrimento não estava sendo resultado de um pecado propriamente dito. Com certeza, e ele vai afirmar isso no capítulo 27 do livro de Jó, capítulo 27, que mesmo não sendo justo, né, ele dizendo, eu não sou justo, em outras palavras, eu não sou perfeito, isso, exato, perfeito aos olhos dele, ali, mas isso aí em nenhum momento significa que há algum pecado lá atrás que eu cometi. Exato, quer dizer, Jó está dizendo de maneira bem clara, se eu não pequei para merecer isso aqui e ao mesmo tempo não está acusando a Deus. Por outro lado, capítulo 27 e o versículo 2 diz o texto sagrado assim, vive Deus, isso é a fala de Jó, vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Quer dizer, ele mantém a retidão e a fidelidade dele, mesmo diante de uma situação que ele ainda não entende na sua completude, mas também não aceita que a ideia de que ele esteja sofrendo por causa de um pecado específico, ou ele ou seus filhos. Em outras palavras, Jó reconhece que não era alguém sem pecado, mas que não estava sofrendo porque estava em pecado. Não é? Jó é muito coerente nessa sua fala, inclusive ele sofre consequências terríveis, porque no capítulo de número 19, versículo 13, veja o que é que diz. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos, ou seja, da minha família, não é? E as minhas servas me reputaram como um estranho e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Verso 16. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. Verso 17. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, ou seja, as crianças. E levantando-me eu, falam contra mim. Verso 19. Todos os homens da minha confidência, veja, alguém de companheirismo, alguém de amizade, né? Me abominam, até os que eu amava se tornaram contra mim. Que dificuldade de Jó, né, presbítero Luciano? O que é que a gente pode concluir
nesta lição? O que é que a gente pode pontuar ainda de importante para que o professor da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo possa estar trazendo à luz do texto sagrado? Pois não, evangelista. Eu diria que mesmo em meio às palavras molestas, não é, de seus amigos, é a expressão que Jó vai usar por várias vezes, Verdade. porque ele foi molestado com as palavras negativas que ouviu, mas ele não se deixou levar pelo conceito negativo de alguém. E aí isso é interessante. Eu estava observando aqui que assim que Bildade fez o seu discurso, em Jó capítulo 10, dentro da resposta de Jó também, eu acho interessante que em seu lamento, em sua angústia da alma declarada no capítulo 10, ele diz assim, no versículo de número 7, bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Veja que ele, em meio a toda a situação, ele ainda confia, não é? Sabe de que Deus conhece a sua integridade. E é bom, não é? Nos momentos de angústia, nós entendermos de que mesmo em não entender determinadas situações, Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele nos conhece. Sim. E Ele vai dizer, o próprio Jó vai dizer isso mais à frente, claro, em outro momento, mas uma resposta, uma defesa também contra palavras negativas. Em Jó capítulo 23, versículo de número 10, ele diz assim, mas Ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Então, Jó mantinha essa esperança. Não é? Isso. E a esperança é tão vívida que no capítulo 19, que os senhores leram aqui de forma bem exaustiva, ele vai dizer assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus ossos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então ele sabe que Deus está no controle, tem ciência, tem convicção, e em meio a este sofrimento, Jó também nos dá o exemplo. E é bom lembrar, com muitas limitações, sem ter a revelação que hoje nós temos, Jó ainda conseguiu ter recursos, razões de expor a sua fé, mesmo sem entender. E é interessante notar, professor Jonas, eu vou querer que o senhor também, em poucos segundos, aí diga um pensamento para resumir essa lição, mas antes que o senhor fale, o que eu acho interessante é que Jó responde a Bildade dizendo o seguinte, olha, a tua argumentação é puramente humana, porque eu sei qual é a fonte do meu padecer, eu sei qual é a fonte da minha aprovação. No capítulo 19, versículo 21, veja o que é que Jó diz. Compadecei-vos de mim, amigos meus. E ele continua, compadecei-vos de mim. Aí ele conclui, porque a mão de Deus me tocou. Sabe o que é que Jó estava dizendo a Bildade? Bildade, tu estás enganado. Eu não estou sofrendo porque isso é fruto de pecado. É porque o meu Deus, assim como o oleiro quebra o vaso e faz um vaso novo, quando ele quer amassar o barro, ele amassa. Ele diz, eu sei que isso é a mão de Deus que está me tocando. Em outras palavras, foi muito parecido o que aconteceu com Jesus, quando ele estava no Calvário. O profeta Isaías disse que a mão de Deus, Deus o triturou, ele foi moído por Deus. Então, há momentos em que o sofrimento é por uma ação exclusiva de Deus, por um propósito. E no caso da vida de Jó, para moldar o seu caráter, professor. Pronto, um versículo que pode se encaixar muito bem com essa situação é justamente Isaías capítulo 43, e o versículo número 2, que se encaixa perfeitamente quando diz o texto sagrado assim, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, se o fogo é o fogo da aflição, da prova, e não resultante do pecado, é Deus que está moldando o caráter dessa pessoa para coisas maiores no futuro. Amém. Amém. Bem, a Bíblia nunca sugeriu aos crentes que a sua vida seria um caminho fácil. Pelo contrário, adverte-os que se encontrariam envoltos em várias provações e aflições. Muitos textos como João 16:33. Assim, sabemos que enfrentaremos muitas provas e tentações, porém, de todas nos livrará o Senhor da glória. Bem, amados irmãos, depois de uma lição maravilhosa como esta, chegou o momento de orarmos.
Agradecemos a Deus por aquilo que ouvimos e aprendemos. O que vamos fazer neste momento com o professor Jonas Santana. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, te agradecendo, meu Pai, por esse momento tão rico, que é o momento de estudar a Tua Palavra. Sim. Agora, Senhor, nós queremos Te pedir, nesse momento, incluir o nosso pastor presidente, abençoa Teu servo, o homem que está à frente desta igreja. Abençoa também toda a equipe da superintendência, Pai, que tem se dedicado nesse momento tão bonito para ministrar a Tua Palavra. Deus. Agora, Deus eterno, aquele professor, aquele aluno, o telespectador que está assistindo esse programa, que esteja passando por provas e por tribulações. Senhor da glória, ajuda Teu servo. Tem misericórdia, faz ele entender que é Tu que estás trabalhando na vida dele para dar algo melhor, aperfeiçoá-lo e usá-lo mais na Tua casa. Abençoa cada um dos Teus filhos, meu Pai. Assim te pedimos e te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 7ª lição com o seguinte tema: a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Na próxima semana veremos a 8ª lição, que tem por título a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sextas-feiras às 22 horas e aos sábados às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e de compartilhar o link. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós agora e para todo sempre. Amém.